Ele ergueu um império do zero e perdeu tudo em uma única noite. Desesperado, a salvação veio de quem ele sempre tratou como invisível, sua própria faxineira. O que ela sabia ia mudar o destino dele para sempre. Não toque em nada nesta sala. Você é paga para limpar, não para existir aqui dentro. Foi assim que Renato Monteiro falou com Geisa, a faxineira, na última vez que se dirigiu a ela antes de perder tudo. Ele nem olhou para o rosto dela. Estava ocupado demais conferindo números em 3 monitores ao mesmo tempo, sentado naquela cadeira de couro que custava mais do que Geisa ganhava em meses de trabalho. Para ele, ela era apenas uma sombra que aparecia com um balde e um pano e desaparecia sem deixar rastro. Renato comandava a Monteiro Capital, uma das empresas de investimentos mais respeitadas do país. Seu escritório ficava no último andar de um edifício espelhado no coração do centro financeiro, com vista para a cidade inteira. Dali de cima, ele olhava o mundo como se fosse dono de tudo. E por muito tempo, quase foi. Naquela noite, porém, o mundo de Renato estava prestes a virar de cabeça para baixo. Tudo começou quando os monitores piscaram. Primeiro foi apenas um, o da esquerda, que mostrou uma mensagem estranha em letras vermelhas. Falha no sistema. Renato franziu a testa. Em anos de mercado financeiro, já havia visto sistemas travarem antes. Não era nada demais. Mas então o segundo monitor apagou. E o terceiro. E o telefone tocou. Senhor Monteiro. A voz do outro lado pertencia a Cláudio, o diretor de tecnologia da empresa. Precisamos conversar agora, pessoalmente. Renato sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Quando Cláudio entrou na sala, não estava sozinho. Trazia consigo Patrícia, a diretora financeira, e os dois tinham a mesma expressão no rosto. A expressão de quem está prestes a entregar uma notícia que vai destruir alguém. Fala logo, Renato ordenou, de pé atrás da mesa como um general prestes a receber um relatório de guerra. Cláudio respirou fundo. Nosso sistema de segurança foi comprometido. Alguém acessou a plataforma de dentro da empresa e transferiu praticamente todos os fundos dos nossos clientes para contas no exterior. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que antecede uma explosão. Quanto? Renato perguntou, a voz saindo baixa demais para quem sempre falava, como se o mundo precisasse ouvir. Patrícia abriu uma pasta com as mãos tremendo. 187 milhões. Tudo o que estava em operação hoje foi drenado. Não sobrou nada nas contas operacionais. Renato não se moveu. Não gritou. Não jogou nada no chão como sempre fazia quando algo saía do controle. Ele simplesmente ficou parado, olhando para Patrícia como se ela tivesse falado em outro idioma. 187 milhões. Todo o dinheiro dos clientes. Todo o patrimônio da empresa. Tudo. Isso é impossível, ele finalmente disse. Mas a voz já não tinha mais autoridade. Nosso sistema tem camadas de proteção. Ninguém entra sem autorização tripla. Exatamente, Cláudio respondeu. E foi aí que a bomba real caiu. Quem fez isso tinha autorização. Era alguém de dentro. Alguém com acesso total. Renato sentou na cadeira como se suas pernas tivessem simplesmente parado de funcionar. Quem? Ainda não sabemos. Estamos rastreando, mas quem fez isso sabia exatamente como apagar os rastros. Vai levar tempo. Tempo é o que a gente não tem! Renato finalmente explodiu, socando a mesa com tanta força que a caneca de café voou para o chão e se estilhaçou em pedaços. Quando os clientes descobrirem, estou acabado. A empresa está acabada. Patrícia se aproximou com cautela. Senhor Monteiro, tem mais uma coisa. A auditoria externa que estava agendada para a semana que vem foi antecipada. Eles chegam amanhã de manhã. Amanhã? Renato repetiu, a palavra saindo como se fosse uma sentença de morte. E tem outro problema, Cláudio acrescentou, evitando olhar Renato nos olhos. O servidor de cópia de segurança também foi comprometido. Não temos registro das operações dos últimos meses. Sem esses registros, não conseguimos provar que o dinheiro foi roubado. Para a auditoria, vai parecer que fomos nós que desviamos. Renato encostou a cabeça nas mãos. Em questão de minutos, sua vida inteira havia desmoronado. Não era apenas o dinheiro, era a reputação. Eram anos de trabalho. Era tudo pelo que ele havia lutado desde que abriu a empresa com nada além de uma mesa emprestada e um telefone.
A notícia se espalhou pelo escritório em minutos. Funcionários começaram a trocar olhares nervosos nos corredores. Celulares tocavam sem parar. Alguns já estavam atualizando seus currículos nos computadores da empresa, sem nem disfarçar. Helena, a recepcionista, foi a primeira a expressar em voz alta o que todos estavam pensando. Se essa empresa afundar, a gente afunda junto. Eu tenho conta para pagar. Eu ouvi dizer que ele perdeu tudo, sussurrou Marcos, um dos analistas mais novos, para um grupo reunido perto do bebedouro. 187 milhões. Sumiu tudo do sistema. E a auditoria vem amanhã, completou Sabrina, da equipe jurídica. Se não acharem resposta, isso aqui vira caso de polícia. E a gente pode ser investigado também. O pânico era real. Não era apenas o futuro de Renato que estava em jogo. Eram os empregos e a reputação de cada pessoa naquele edifício. No meio de toda essa confusão, no corredor do andar de baixo, Geisa empurrava seu carrinho de limpeza em silêncio. Ela ouvia os comentários, as conversas nervosas, os telefones tocando sem parar. Não era da conta dela. Nunca era da conta dela. Ela estava ali para limpar chão, esvaziar lixeiras e ser invisível, como Renato fazia questão de lembrar sempre que cruzavam caminho. Geisa trabalhava na Monteiro Capital há alguns anos. Era contratada por uma empresa terceirizada e ganhava pouco mais que o mínimo. Acordava antes do sol nascer, pegava 2 ônibus e chegava ao edifício quando ainda estava escuro. Limpava 3 andares inteiros sozinha, todos os dias, sem reclamar. Ninguém ali sabia nada sobre ela, além do nome no crachá. Ninguém perguntava, ninguém se importava. Mas Geisa sabia tudo sobre eles. Ela sabia que Cláudio, o diretor de tecnologia, passava horas no telefone com a esposa brigando sobre dinheiro. Sabia que Patrícia escondia garrafas vazias na gaveta da mesa e chegava de manhã com os olhos vermelhos. Sabia que Helena, a recepcionista, chorava no banheiro quase toda semana. E sabia, acima de tudo, que Renato Monteiro tratava cada pessoa naquele escritório como peça descartável. Ela sabia porque era invisível. E quando você é invisível, as pessoas falam como se você não existisse. Naquela noite, enquanto limpava o corredor próximo à sala de Renato, Geisa ouviu algo que a fez parar o carrinho. A cópia de segurança foi comprometida, Renato. Não temos como recuperar. A voz de Cláudio ecoava pela porta entreaberta. Quem fez isso usou um protocolo de criptografia que nosso sistema nem reconhece. Eu nunca vi nada parecido. Então contrata alguém que já tenha visto, Renato gritou. Me traz o melhor especialista do país. Do mundo, se for preciso. Já tentei. Liguei para todas as empresas de segurança digital que conheço. Ninguém tem disponibilidade imediata. E o tipo de criptografia usado é algo extremamente raro. Estamos falando de um nível de sofisticação que pouquíssimas pessoas no mundo dominam. Pouquíssimas? Então acha essas pouquíssimas e traz aqui. Renato, entende o que estou dizendo? Pode levar semanas, meses. Eu não tenho meses, eu não tenho nem horas. A auditoria chega amanhã. Geisa ficou parada no corredor, o pano úmido esquecido na mão. Seu coração batia rápido, não de medo, mas de algo que ela não sentia há muito tempo. Um tipo de reconhecimento, uma familiaridade que vinha de muito longe, de outra vida que ela havia enterrado para sobreviver. Ela conhecia aquele tipo de criptografia, não porque tinha lido sobre o assunto em alguma revista, não porque alguém lhe contou, mas porque muitos anos antes de empurrar carrinhos de limpeza por corredores de empresas que nem sabiam seu sobrenome, Geisa havia sido uma das mentes mais brilhantes da área de segurança digital do país. Mas isso era um segredo que ela guardava como se fosse uma cicatriz. Um passado que doía demais para ser lembrado. Geisa olhou para suas próprias mãos. Mãos que já haviam digitado códigos complexos em teclados de última geração, agora estavam ressecadas de tanto produto de limpeza. Mãos que já haviam apresentado soluções em conferências internacionais, agora carregavam baldes e rodos. A vida não havia sido gentil com ela, não desde aquele dia. Ela respirou fundo e continuou empurrando o carrinho. Não era problema dela, nunca era problema dela. Renato que se virasse com seus milhões perdidos e seus monitores quebrados. Ela tinha suas próprias batalhas, mas quando estava quase virando o corredor, algo a fez parar novamente. Se não resolvermos isso até amanhã, não sou só eu que vou cair.
A voz de Renato agora era diferente. Não era mais a voz do chefe arrogante que gritava ordens. Era a voz de um homem destruído. São 120 famílias que dependem dessa empresa. 120 famílias que vão ficar sem nada. Geisa fechou os olhos. 120 famílias. Pessoas como ela. Pessoas que acordavam de madrugada, pegavam um ônibus lotado, trabalhavam o dia inteiro por um salário que mal pagava as contas. Pessoas que não tinham culpa de nada, mas que seriam as primeiras a sofrer as consequências. Ela pensou na Helena, a recepcionista que chorava no banheiro. Pensou no Marcos, o analista mais novo, que tinha acabado de ser contratado e contava os dias para receber o primeiro salário. Pensou em todos aqueles rostos que passavam por ela todos os dias sem dizer bom dia, mas que ainda assim eram pessoas. Pessoas com famílias, pessoas com contas para pagar, pessoas com sonhos. Geisa abriu os olhos e olhou para a porta entreaberta da sala de Renato. Cada fibra do seu corpo dizia para ela virar as costas e ir embora. Ele nunca fez nada por ela. Nunca a tratou como gente. Nunca sequer olhou nos olhos dela. Mas Geisa não era como Renato. Ela soltou o carrinho de limpeza no corredor, ajeitou o uniforme e caminhou até a porta. Bateu 3 vezes. Renato, Cláudio e Patrícia se viraram ao mesmo tempo. Quando viram quem era, a expressão nos rostos deles foi de total confusão. Com licença, Geisa disse, a voz firme apesar do coração disparado. Eu sei que não é da minha conta, mas eu ouvi sobre o problema no sistema. Renato a encarou como se ela tivesse acabado de pousar de outro planeta. Você? O que você entende de sistema? Eu sei que parece estranho. Ela continuou sem recuar. Mas o protocolo de criptografia que o Sr. Cláudio descreveu, eu conheço. Cláudio soltou uma risada nervosa. A senhora está falando sério? É uma criptografia de nível militar. Existem talvez 20 pessoas no mundo que... Eu sei quantas pessoas dominam esse protocolo. Geisa interrompeu. E havia algo na voz dela que fez Cláudio engolir o resto da frase. Eu sei porque eu ajudei a desenvolver. O silêncio que tomou conta daquela sala foi tão profundo que dava para ouvir o relógio no pulso de Renato. Patrícia olhou para Cláudio. Cláudio olhou para Renato. Renato olhou para Geisa. E pela primeira vez em anos, ele realmente a viu. Não a faxineira, não a sombra, não a mulher invisível com o balde e o pano. Ele viu alguém que talvez pudesse salvar tudo. E aquilo o assustou mais do que ter perdido 187 milhões. O silêncio naquela sala durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Renato continuava olhando para Geisa como se estivesse tentando encaixar 2 peças que não pertenciam ao mesmo quebra-cabeça. De um lado, a faxineira que ele mandava sair da frente todos os dias. Do outro, uma mulher que acabava de afirmar que ajudou a criar um dos protocolos de criptografia mais avançados do mundo. Isso é algum tipo de brincadeira? Renato perguntou, cruzando os braços. Porque se for, eu não estou com humor. Não é brincadeira, Sr. Monteiro. Geisa respondeu, mantendo a postura firme mesmo com 3 pares de olhos incrédulos cravados nela. Eu trabalhei no Instituto Zenit de Tecnologia Avançada. Fui pesquisadora-chefe do Laboratório de Criptografia Aplicada durante anos. Cláudio balançou a cabeça, quase rindo. Instituto Zenit? Esse é um dos centros de pesquisa mais importantes da América Latina. Você quer que a gente acredite que saiu de lá para limpar escritório? Eu não quero que acreditem em nada, Geisa disse, sem alterar o tom. Eu estou dizendo o que sei. O que vocês fazem com essa informação é problema de vocês. Mas aquele protocolo que está bloqueando o acesso ao sistema de vocês foi desenvolvido pela minha equipe. Eu conheço cada linha daquela estrutura, porque fui eu quem escreveu a base dele. Patrícia se virou para Cláudio com os olhos arregalados. Isso é possível? Cláudio passou a mão no rosto, visivelmente dividido entre o ceticismo e o desespero. O protocolo em questão foi publicado parcialmente em revistas acadêmicas, mas a versão completa nunca foi divulgada. Se ela realmente trabalhou no desenvolvimento... Se eu realmente trabalhei... Geisa interrompeu, e pela primeira vez sua voz tremeu. Não de medo, mas de algo muito mais profundo. Eu dei a minha vida inteira para aquele projeto. Sacrifiquei coisas que vocês nem conseguem imaginar. E quando tudo ficou pronto, quando o protocolo foi finalizado e vendido para empresas do mundo inteiro, sabe o que aconteceu comigo? Ninguém respondeu.
Apagaram meu nome. Colocaram outro pesquisador como o autor principal. Disseram que eu era apenas assistente. E quando reclamei, quando exigi o reconhecimento que era meu por direito, fui demitida por insubordinação. As palavras saíram como se estivessem guardadas há anos atrás de uma porta trancada. Geisa respirou fundo, tentando manter o controle. Renato percebeu que as mãos dela tremiam levemente, não de nervosismo, mas da dor de reviver algo que claramente a havia destruído por dentro. Eu processei o instituto. Ela continuou, a voz agora mais baixa. Gastei tudo o que tinha com advogados. Vendi meu apartamento, vendi meu carro. Usei cada centavo da minha poupança. E perdi. Perdi porque eles tinham dinheiro para contratar os melhores escritórios jurídicos do país e eu não tinha mais nada. E depois? Patrícia perguntou, genuinamente tocada. Geisa engoliu em seco antes de continuar. Depois ninguém quis me contratar. Meu nome foi manchado no meio acadêmico. Espalharam que eu era instável, problemática, que inventava histórias. Portas que antes se abriam para mim começaram a se fechar uma atrás da outra. Mandei currículos para empresas de tecnologia, universidades, centros de pesquisa. Nada. Nenhuma resposta. Ela fez uma pausa e olhou para as próprias mãos. Aquelas mãos que carregavam baldes e produtos de limpeza todos os dias. Eu tinha um filho para criar sozinha. Precisava colocar comida na mesa. Quando apareceu a vaga de auxiliar de limpeza, não pensei duas vezes. Era isso ou passar fome. O escritório todo parecia ter parado de respirar. Cláudio havia descruzado os braços e agora olhava para Geisa com uma expressão completamente diferente. Patrícia tinha os olhos marejados. Até Renato, o homem que nunca demonstrava nada além de autoridade, estava em silêncio absoluto. Mas a mente de Renato funcionava como a de um empresário, não como a de um ser humano com empatia. Ele processava informações buscando vantagens, não sentimentos. Tá bom, ele disse, quebrando o silêncio com aquele tom prático que usava em reuniões de negócios. Supondo que tudo isso seja verdade. Supondo que você realmente conheça esse protocolo. O que exatamente você consegue fazer? Geisa olhou diretamente nos olhos dele. Eu consigo rastrear para onde o dinheiro foi e consigo recuperar os registros do servidor de backup. Em quanto tempo? Se eu tiver acesso ao sistema principal e ao servidor, algumas horas. Cláudio levantou da cadeira. Algumas horas? Minha equipe inteira está tentando há horas e não conseguiu nem identificar a origem da invasão. Porque sua equipe está procurando no lugar errado. Geisa respondeu com uma calma que contrastava com tudo ao redor. Esse protocolo tem uma característica que quase ninguém conhece. Ele cria uma espécie de espelho dentro do sistema. Os dados não desaparecem de verdade. São movidos para uma camada oculta, que só pode ser acessada por quem conhece a arquitetura original. Cláudio ficou paralisado. Aquilo fazia sentido. Fazia tanto sentido que ele se sentiu envergonhado por não ter pensado antes. Uma camada espelho. Isso explicaria por que não encontramos rastros tradicionais. Exatamente, Geisa confirmou. Quem invadiu o sistema de vocês usou a versão mais recente do protocolo, mas a base é a mesma que eu ajudei a construir. E toda a base tem uma porta dos fundos que só o arquiteto conhece. Renato se levantou da cadeira e caminhou até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao desastre que acontecia naquele andar. Milhões de luzes, milhões de vidas, e nenhuma delas sabia que 187 milhões de reais haviam evaporado de dentro daquele edifício. Ele se virou para Geisa. Se eu te der acesso ao sistema e você não conseguir, perco o tempo que não tenho. A auditoria chega de manhã. Se o senhor não me der acesso, Geisa respondeu sem hesitar. A auditoria vai chegar de manhã e encontrar um buraco de 187 milhões sem nenhuma explicação. E aí, não vai ser só a empresa que o senhor perde. Era a verdade mais dura que alguém havia dito para Renato naquela noite. E ele sabia que era verdade. Mas foi Patrícia quem tomou a decisão. Renato, a gente não tem opção. Nenhum especialista pode vir a tempo. Ela ao menos conhece o protocolo. Qual é o risco? O risco é dar acesso total ao nosso sistema para uma pessoa que a gente nem sabe se é quem diz ser. Renato rebateu. O sistema já foi invadido. Cláudio ponderou.
O que mais temos a perder? Renato encarou Geisa mais uma vez. Ali estava uma mulher com uniforme de limpeza, cabelo preso, mãos gastas de trabalho pesado, pedindo acesso ao coração tecnológico da sua empresa. Tudo naquela cena era absurdo. Tudo era improvável. E talvez fosse exatamente por isso que podia ser real. Tá bom, ele disse. E cada sílaba parecia custar um pedaço do seu orgulho. Cláudio, leva ela para a sala de servidores. Dá acesso monitorado. Se ela mexer em qualquer coisa suspeita, desliga tudo. Cláudio assentiu e fez sinal para Geisa acompanhá-lo. Quando ela saiu da sala, Renato se deixou cair na cadeira e esfregou o rosto com as duas mãos. O que estamos fazendo? Ele murmurou para Patrícia. Entregando a empresa nas mãos de uma faxineira. De uma pesquisadora, Patrícia corrigiu em voz baixa. Que por acaso está trabalhando como faxineira. Renato não respondeu, mas algo naquelas palavras ficou ecoando dentro dele como um sino que não parava de tocar. Na sala de servidores, Geisa sentou diante do computador principal e, por um instante, ficou completamente imóvel. Suas mãos pairavam sobre o teclado como as de uma pianista prestes a tocar depois de anos sem encostar em um instrumento. A tela brilhava na frente dela, cheia de códigos e alertas em vermelho. Cláudio observava de perto, os braços cruzados, ainda dividido entre a esperança e a dúvida. 2 técnicos da equipe dele estavam nos cantos da sala, monitorando cada movimento. Se precisar de alguma coisa, Cláudio começou. Mas Geisa já havia começado a digitar. E quando seus dedos tocaram as teclas, algo extraordinário aconteceu. A velocidade com que ela navegava pelo sistema era diferente de tudo que Cláudio já havia visto. Não era apenas rápido, era cirúrgico. Ela não procurava caminhos. Ela sabia exatamente onde ir. Isso aqui, um dos técnicos sussurrou para Cláudio, os olhos arregalados. Ela está acessando camadas do sistema que a gente nem sabia que existiam. Cláudio não respondeu. Apenas observava, com a boca ligeiramente aberta, enquanto Geisa desmontava o protocolo de criptografia peça por peça, como alguém desarmando uma bomba que ela mesma havia construído. Minutos se passaram. Depois 1 hora. Geisa não parou nem para beber água. Seus olhos não saíam da tela. Seus dedos não paravam de se mover. E de vez em quando ela murmurava coisas em voz baixa, como se estivesse conversando com o próprio código. Achei, ela disse de repente, e a palavra cortou o silêncio da sala como um raio. Achou o quê? Cláudio se aproximou. A camada espelho. Os dados estão todos aqui. Registros, transações, tudo. Nada foi destruído, foi escondido. Ela se virou para Cláudio e por um momento ele viu nos olhos dela algo que não esperava. Lágrimas, não de tristeza, de algo muito mais complexo. Esse código, eu reconheço o estilo. Não é qualquer pessoa que escreveu isso. O que quer dizer? Geisa voltou a olhar para a tela. Seus dedos pararam sobre o teclado pela primeira vez, desde que tinha sentado ali. Quero dizer que quem invadiu esse sistema não aprendeu esse protocolo em livro nenhum. Aprendeu diretamente com alguém que ajudou a criar. E isso significa que eu posso recuperar tudo, ela disse voltando a digitar. Mas também significa que quem fez isso pode estar mais perto do que vocês imaginam. Cláudio sentiu um arrepio percorrer a espinha. Mais perto como? Dentro da empresa? Geisa não respondeu imediatamente. Estava concentrada em uma sequência de comandos que fez a tela mudar completamente. Números começaram a aparecer. Valores, datas, destinos de transferências. Era como assistir a um mapa do tesouro se desenhando em tempo real. Pronto, ela disse depois de mais alguns minutos de digitação intensa. Os registros do segurança estão restaurados. Todas as transações dos últimos meses estão aqui. Cláudio quase caiu para trás. Você restaurou o backup inteiro? Os arquivos e os logs de transferência. Dá para ver exatamente para onde cada centavo foi mandado. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber antes de comemorar. Ela se levantou da cadeira e olhou para Cláudio com uma seriedade que fez o ar da sala ficar pesado. Eu consegui rastrear a origem do acesso que fez a invasão. O IP, os horários, o padrão de entrada no sistema. E veio de dentro deste prédio, de um computador com acesso privilegiado.
Nível de diretoria. Cláudio empalideceu. Nível de diretoria? Mas isso significa que foi alguém que senta ao lado do Sr. Monteiro todos os dias, Geisa completou. Alguém em quem ele confia. Naquele exato momento, a porta da sala de servidores se abriu e Renato entrou, seguido por Patrícia. Ele olhou para as telas cheias de dados recuperados, depois para Cláudio paralisado e finalmente para Geisa, de pé no meio da sala com a expressão de quem acabou de desenterrar um segredo que ninguém queria encontrar. Conseguiu? Renato perguntou. E pela primeira vez sua voz tinha algo que se parecia com esperança. Consegui recuperar tudo, Geisa respondeu. Mas o senhor precisa se preparar para o que vem a seguir. Porque a pessoa que roubou seu dinheiro não é nenhum hacker de fora. É alguém que come na mesma mesa que o senhor. Renato olhou para Cláudio, olhou para Patrícia, olhou para os dois técnicos no canto da sala. E pela primeira vez entendeu que o inimigo não estava lá fora. Estava ali dentro. A sala de servidores parecia ter encolhido. O ar estava pesado, quase irrespirável, e ninguém se movia. Renato olhava para a tela do computador onde os dados recuperados por Geisa brilhavam como uma radiografia de tudo o que havia dado errado na sua empresa. Números, datas, valores transferidos, tudo ali, exposto, impossível de negar. Mas não eram os números que tiravam o chão de Renato. Era a frase que Geisa havia acabado de dizer. Alguém que come na mesma mesa que o senhor. Ele passou os olhos por cada rosto naquela sala. Cláudio, que trabalhava com ele desde o início. Patrícia, que cuidava das finanças há anos. Os dois técnicos no canto que ele nem sabia o nome. E Geisa, a mulher que horas antes ele tratava como se não existisse e que agora segurava nas mãos a verdade que podia salvar ou destruir tudo de vez. Eu quero ver os registros, Renato disse, a voz controlada demais para quem estava desmoronando por dentro. Quero ver de qual máquina partiu o acesso. Geisa voltou ao teclado e abriu os logs de entrada. A tela mostrava uma sequência de acessos ao sistema central, todos feitos fora do horário comercial, todos com credenciais de nível máximo. Ela apontou para uma linha específica. Esses acessos foram feitos sempre no mesmo padrão. Noites e finais de semana, quando o escritório estava praticamente vazio. A pessoa usava uma VPN interna para mascarar a localização, mas cometeu um erro na última transferência. Que erro? Cláudio perguntou, se aproximando da tela. Esqueceu de ativar a VPN antes de iniciar a sessão. O IP real ficou registrado por alguns segundos antes de ser mascarado. Tempo suficiente para identificar a máquina. Geisa digitou mais alguns comandos e um código de identificação apareceu na tela. Cláudio reconheceu o formato imediatamente. Era o registro interno que cada computador da empresa recebia ao ser cadastrado no sistema. Esse código pertence a uma estação de trabalho específica, Cláudio disse, já abrindo o banco de dados de equipamentos. Seus dedos tremiam enquanto digitava. Quando o resultado apareceu, ele ficou paralisado. De quem é? Renato perguntou. Cláudio não respondeu. Apenas ficou olhando para a tela como se estivesse lendo sua própria sentença de morte. Cláudio, Renato repetiu mais firme. De quem é essa máquina? É da estação reserva da diretoria financeira. Cláudio respondeu, a voz quase inaudível. A máquina que fica na sala de reuniões do andar executivo. Só 3 pessoas têm acesso àquela sala. Todos os olhos se voltaram para Patrícia. Ela estava encostada na parede, com os braços cruzados. Quando percebeu que todos a olhavam, seu rosto mudou de expressão lentamente. Da curiosidade para o entendimento e do entendimento para o pânico. Não, ela disse, balançando a cabeça. Não façam isso. Não é o que vocês estão pensando. Patrícia! Renato se virou para ela. E agora sua voz carregava algo que ninguém naquela empresa jamais tinha ouvido dele. Dor. Me diz que não foi você. Não fui eu, Renato. Eu jamais faria isso. A máquina é da sua área. Só você, eu e o Cláudio temos acesso àquela sala. E isso automaticamente me torna culpada? Patrícia respondeu, a voz subindo. Você me conhece há quanto tempo? Eu estava aqui quando essa empresa não tinha nem mesa direito. Fui eu quem organizou cada centavo para essa empresa crescer. Renato se aproximou dela, os dois cara a cara.
O silêncio dos outros na sala tornava cada palavra mais pesada. Então me explica como é que alguém usou uma máquina que fica trancada numa sala que só nós três acessamos. Patrícia abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas de raiva, de indignação, de medo. Ela olhou para Cláudio buscando apoio, mas ele desviou o olhar. Cláudio, ela chamou. Você sabe que não fui eu. Fala alguma coisa. Cláudio continuou em silêncio. E aquele silêncio disse mais do que qualquer acusação. Geisa observava tudo calada, sentada diante do computador. Ela não tinha parte naquela história. Não conhecia aquelas pessoas. Não devia nada a nenhuma delas. Mas algo não encaixava. Algo na reação de Patrícia era genuíno demais para ser encenação. E algo no silêncio de Cláudio era estranho demais para ser apenas cautela. Com licença, Geisa disse, interrompendo o confronto. Todos se viraram para ela. Antes de acusar qualquer pessoa, posso verificar outra coisa nos registros? Renato hesitou, mas assentiu com a cabeça. Geisa voltou a digitar, desta vez com uma velocidade ainda maior. Seus olhos percorriam linhas de código com a mesma naturalidade de quem lê um livro. Depois de alguns minutos, ela parou. A máquina da sala de reuniões foi usada para os acessos, isso é fato. Mas o login utilizado não foi o da dona Patrícia. De quem foi? Renato perguntou. Foi um login fantasma, uma conta de administrador que não existe no registro oficial da empresa. Alguém criou essa conta silenciosamente, sem que o sistema de segurança detectasse. Cláudio franziu a testa. Isso é impossível. Só eu consigo criar contas de administrador no sistema. Ninguém mais tem esse nível de permissão. A sala ficou em silêncio novamente. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Era o tipo de silêncio que surge quando a verdade começa a mudar de direção. Geisa olhou para Cláudio. O senhor disse que só o senhor pode criar contas de administrador? Sim. É uma permissão exclusiva do diretor de tecnologia. Então o senhor pode me explicar por que essa conta fantasma foi criada usando suas próprias credenciais? O rosto de Cláudio perdeu toda a cor. Foi como assistir uma máscara caindo em câmera lenta. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Cláudio! Renato chamou. E agora a dor na sua voz havia se transformado em algo muito mais perigoso. A clareza de quem está começando a entender. Isso não é possível. Cláudio gaguejou. Alguém deve ter clonado minhas credenciais. Deve ter hackeado meu acesso. Suas credenciais são protegidas por autenticação em múltiplas camadas. Geisa respondeu com uma calma cirúrgica. O tipo de proteção que o senhor mesmo implementou. Para usar suas credenciais, a pessoa precisaria da sua senha, do seu token de segurança físico e da confirmação biométrica. São 3 fatores. Não se clona isso sem acesso direto. Ela está mentindo! Cláudio apontou para Geisa, a voz saindo estridente. Essa mulher apareceu do nada com essa história absurda e vocês estão acreditando nela? Ela é uma faxineira. Uma faxineira que em 2 horas fez o que sua equipe inteira não conseguiu em uma noite. Patrícia respondeu. E havia uma firmeza na voz dela que surpreendeu a todos. As lágrimas tinham secado. Agora quem tremia era Cláudio. Renato caminhou lentamente até Cláudio. Os dois se conheciam há anos. Tinham construído aquela empresa juntos, lado a lado, desde o primeiro dia. Renato lembrava das noites viradas, dos primeiros contratos, das comemorações quando os números finalmente começaram a crescer. Cláudio não era apenas seu diretor de tecnologia, era seu amigo. Ou pelo menos era o que Renato acreditava. Cláudio, Renato disse parando a um passo dele. Olha nos meus olhos e me diz que não foi você. Cláudio ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, a mandíbula travada. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, e então desmoronou. Não de uma vez. Foi gradual, como um edifício que começa a rachar pelas fundações. Primeiro os ombros caíram, depois as mãos começaram a tremer. E finalmente, as lágrimas vieram, silenciosas, pesadas, carregadas de algo que parecia ser alívio e desespero ao mesmo tempo. Eu não tive escolha, Renato. Ele sussurrou, a voz quebrada. Você não sabe o que eu estava passando.
O mundo de Renato, que já havia desmoronado uma vez naquela noite, desmoronou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Perder dinheiro dói. Perder a confiança em alguém que você considerava família destrói. O que você estava passando? Renato repetiu, cada palavra saindo devagar, como se ele precisasse mastigar cada sílaba para não gritar. O que poderia justificar roubar 187 milhões e destruir tudo o que construímos? Cláudio se encostou na parede e deslizou até o chão, as pernas sem força para sustentá-lo. Eu entrei numa situação que fugiu do controle. Há meses eu vinha tentando cobrir um rombo financeiro pessoal. Fiz investimentos errados, contraí dívidas, tomei empréstimos com gente que não aceita atraso. Agiotas? Patrícia perguntou incrédula. Gente perigosa. Cláudio confirmou sem erguer o rosto. Eles me deram um prazo. Disseram que se eu não pagasse, iam atrás da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E você achou que a solução era roubar de quem confiava em você? Renato perguntou. E a pergunta saiu mais como um soco do que como palavras. Eu ia devolver. Cláudio levantou o rosto, os olhos implorando. Era para ser temporário. Eu ia pegar o suficiente para quitar a dívida e depois devolver tudo antes que alguém percebesse. Mas quando vi o quanto precisava, o buraco era grande demais. E aí eu entrei em pânico e transferi tudo. Para onde? Renato perguntou. Para contas no exterior. Contas que eles controlam. Eu perdi o acesso ao dinheiro no momento em que saiu daqui. Patrícia cobriu a boca com as mãos. Você entregou 187 milhões para agiotas? Eu não sabia o que fazer. Eles ameaçaram meus filhos, Patrícia. Você faria o quê no meu lugar? O silêncio que se seguiu foi devastador. Cada pessoa naquela sala processava a informação de uma forma diferente. Patrícia com horror. Renato com uma mistura de raiva e luto. Os técnicos com o choque de quem descobre que o chefe era o vilão. E Geisa com algo que ninguém esperava. Compaixão. Ela olhava para Cláudio no chão, um homem destruído pelo peso das próprias escolhas, e via algo que os outros não conseguiam enxergar naquele momento. Via um ser humano que errou gravemente, que causou danos enormes, mas que estava sufocando sob o peso de uma situação que ele não soube enfrentar. Não porque ela o perdoava, mas porque Geisa conhecia muito bem o que significa ser esmagada por circunstâncias que parecem não ter saída. O dinheiro, ela disse, quebrando o silêncio. Todos olharam para ela. As contas para onde foram feitas as transferências. Se ele usou o protocolo que eu ajudei a desenvolver para mover os fundos, existe uma chance de rastrear o destino final. Renato a encarou. Você consegue trazer o dinheiro de volta? Eu consigo localizar para onde ele foi. Trazer de volta já é outro processo. Vai precisar de autoridades, de ação legal. Mas sem saber onde está, vocês não conseguem fazer nada. Faça, Renato disse sem hesitar. Faça o que for preciso. Geisa assentiu e voltou ao computador, mas antes de começar a digitar, ela se virou para Renato uma última vez. Senhor Monteiro, tem mais uma coisa que o senhor precisa saber. O quê? O protocolo que o Cláudio usou para fazer as transferências. Ele não tinha conhecimento técnico para operá-lo sozinho. Esse nível de sofisticação exige treinamento específico. Renato franziu a testa. O que está dizendo? Estou dizendo que ele teve ajuda. Alguém de fora ensinou o Cláudio a usar o protocolo. E essa pessoa sabia exatamente o que estava fazendo, porque conhecia cada detalhe da arquitetura original. E quem seria essa pessoa? Geisa ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na tela, onde linhas de código continuavam se desdobrando. Quando finalmente respondeu, sua voz era quase um sussurro. O único outro pesquisador que trabalhou comigo no desenvolvimento do protocolo no Instituto Zenit. O mesmo homem que roubou meu trabalho, apagou meu nome e destruiu minha carreira. Ela virou a tela do computador para que todos pudessem ver. Ali, no canto inferior dos logs de transferência, havia uma assinatura digital. Um código único que cada programador deixa involuntariamente no trabalho, como uma impressão digital invisível. Eu reconheço essa assinatura, Geisa disse. E agora sua voz carregava algo que ia muito além da dor profissional. Era pessoal, era visceral, era o tipo de ferida que nunca cicatriza. Esse homem não destruiu só a minha carreira, ele destruiu a minha família inteira.
Renato olhou para a tela, depois para Geisa, e entendeu que aquela história era muito maior do que 187 milhões. Era sobre justiça. O tipo de justiça que o dinheiro não compra e que o tempo não apaga. E Geisa havia esperado anos por aquele momento sem nem saber que ele viria. Ninguém naquela sala se moveu depois que Geisa pronunciou aquela frase. Esse homem não destruiu só a minha carreira. Ele destruiu a minha família inteira. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça depois de um incêndio. Impossíveis de ignorar, impossíveis de desfazer. Renato encostou na mesa e cruzou os braços, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Primeiro, a falha no sistema. Depois, a descoberta do roubo. A confissão de Cláudio. E agora, a revelação de que alguém do passado de Geisa estava por trás de tudo, operando nas sombras como um fantasma que ela acreditava ter deixado para trás. Eu preciso saber tudo, Renato disse, olhando para Geisa. Se essa pessoa está envolvida no roubo da minha empresa, eu preciso saber quem é, como opera e por que fez isso. Geisa respirou fundo. Aquele era o momento que ela havia evitado durante anos. Falar sobre o Instituto Zenit era abrir uma ferida que nunca havia fechado direito, apenas coberta por camadas de silêncio e sobrevivência. O nome dele é Vitor Machado, ela começou, e só de pronunciar aquele nome sua postura mudou. Os ombros ficaram mais tensos, a mandíbula travou, os olhos ganharam uma dureza que ninguém ali havia visto antes. Quando entrei no Instituto Zenit, ele já estava lá. Era pesquisador sênior e tinha uma reputação brilhante no meio acadêmico. Todo mundo o admirava. Era carismático, articulado, o tipo de pessoa que entrava numa sala e conquistava a confiança de todos em minutos. E vocês trabalhavam juntos? Patrícia perguntou. No mesmo laboratório. Quando fui designada para liderar o projeto de criptografia avançada, Vitor ficou na equipe como segundo pesquisador. No início, a parceria funcionou. Ele tinha ideias boas, contribuía com soluções criativas, mas conforme o projeto crescia, conforme os resultados começavam a chamar atenção internacional, alguma coisa nele mudou. Geisa fez uma pausa e olhou para as próprias mãos sobre o teclado. Ele começou a se apresentar como líder do projeto em conferências. Dava entrevistas sem me mencionar. Publicava artigos usando dados do laboratório sem colocar meu nome. No começo eu achei que era descuido, falta de atenção. Confrontei ele em particular e ele pediu desculpas, disse que ia corrigir. E eu acreditei. Mas não corrigiu, Renato completou. Não, ficou pior, muito pior. A voz de Geisa desceu um tom, como se as próximas palavras fossem pesadas demais para serem ditas em volume normal. Quando o protocolo ficou pronto e começou a ser negociado com empresas de segurança do mundo inteiro, Vitor foi ao conselho do Instituto e apresentou o projeto como criação exclusiva dele. Tinha documentos falsificados, registros adulterados, e-mails fabricados. Construiu uma narrativa inteira onde eu era apenas uma assistente técnica que seguia instruções. E o Instituto acreditou nele? Cláudio perguntou do chão, onde ainda estava sentado, a voz rouca. Geisa soltou um riso amargo. O tipo de riso que não tem nada de engraçado. O Instituto não se importava com quem havia criado o quê. Se importava com quem vendia melhor. Vitor era bonito, eloquente, tinha conexões políticas. Eu era uma pesquisadora que passava o dia inteiro no laboratório e não sabia jogar o jogo corporativo. Para o conselho, a escolha foi fácil. E quando você denunciou? Patrícia insistiu. Quando denunciei, Vitor já tinha blindado tudo. Colocou pessoas dele em posições estratégicas dentro do Instituto. Quando abri a reclamação formal, fui chamada para uma reunião com o conselho e tratada como se eu fosse a vilã. Disseram que eu estava tentando roubar crédito do trabalho alheio, que eu era invejosa, desequilibrada. Usaram palavras que me fizeram questionar a minha própria sanidade. Patrícia cobriu a boca. Isso é horrível. Mas o pior não foi isso, Geisa continuou. E agora sua voz começou a falhar. Não de fraqueza, mas do peso acumulado de anos carregando aquela dor sozinha. O pior foi o que aconteceu com a minha família. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o zumbido dos servidores parecia ter diminuído, como se as próprias máquinas estivessem prestando atenção. Eu era casada,
Meu marido, Thomas, era professor em outra universidade. A gente tinha um filho pequeno, o Bernardo. Quando o processo contra o instituto começou, Victor não se limitou a me atacar profissionalmente. Ele começou uma campanha pessoal. Geisa engoliu em seco antes de continuar. Espalhou rumores sobre mim no meio acadêmico. Disse que eu era instável, que tinha problemas psicológicos, que inventava conspirações. Mandou pessoas entrarem em contato com a universidade onde meu marido trabalhava, insinuando que ele também estava envolvido em fraudes acadêmicas. Fizeram isso com seu marido? Renato perguntou, genuinamente chocado. Thomas foi afastado do cargo enquanto investigavam. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas bastou a suspeita para destruir a reputação dele. Perdeu o emprego semanas depois. A pressão foi tanta que nosso casamento não aguentou. Ele me culpava por ter denunciado. Dizia que eu deveria ter ficado quieta. E talvez ele tivesse razão. Não, Patrícia interrompeu com firmeza. Ele não tinha razão. Você fez o que era certo. Geisa olhou para Patrícia com uma expressão que misturava gratidão e uma tristeza profunda. Fazer o que é certo tem um preço, dona Patrícia. E às vezes o preço é alto demais. Thomas foi embora. Saiu de casa num dia e nunca mais voltou. Meu filho tinha acabado de começar a fase escolar. De repente eu estava sozinha, sem emprego, sem dinheiro, com um menino que perguntava todo dia quando o pai ia voltar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Geisa, a primeira que ela deixou cair naquela noite. Ela a limpou rapidamente com as costas da mão, como se tivesse vergonha de demonstrar fraqueza diante daquelas pessoas. Eu vendi tudo o que tinha para pagar os advogados do processo. Perdi o apartamento, o carro, as economias. E quando perdi o processo, perdi o que restava da minha dignidade. Saí do tribunal com o meu filho pela mão, sem saber para onde ir. Onde vocês foram? Patrícia perguntou com a voz embargada. Para a casa da minha mãe. Uma senhora que morava num apartamento pequeno na periferia, já com a saúde frágil. Ela nos acolheu sem perguntar nada. Dividiu o pouco que tinha. E foi ali, dormindo num colchão no chão da sala da minha mãe, com meu filho nos braços, que eu decidi que não ia desistir. Geisa endireitou os ombros, como se a memória daquele momento lhe devolvesse uma força que o tempo havia tentado roubar. No dia seguinte saí para procurar emprego. Qualquer emprego. Bati em porta de restaurante, de loja, de mercado. Ninguém queria contratar uma mulher com currículo acadêmico para trabalho braçal. Achavam estranho, desconfiavam. Até que encontrei a vaga de auxiliar de limpeza numa empresa terceirizada. Não pediram currículo. Pediram só que eu soubesse usar um rodo e chegasse no horário. E foi assim que veio parar aqui, Renato disse, mais para si mesmo do que para ela. Foi assim que vim parar aqui, limpando o escritório de pessoas que olham através de mim como se eu fosse feita de vidro. A frase acertou Renato como um tapa. Ele sabia que ela estava falando dele. De todas as vezes que passou por ela sem dizer bom dia, de todas as vezes que mandou ela sair da frente, de todas as vezes que a tratou como se fosse parte da mobília. E o seu filho? Renato perguntou, a voz mais baixa do que qualquer um ali já tinha ouvido. O rosto de Geisa se transformou. A dureza que havia sustentado durante toda a noite se dissolveu, e no lugar surgiu algo tão puro e tão frágil que fez até os técnicos no canto da sala desviarem o olhar por respeito. Bernardo é a razão de eu estar viva, ela disse. E cada palavra era ao mesmo tempo uma declaração de amor e um grito de dor. Ele é um menino brilhante, inteligente, curioso, o tipo de criança que faz perguntas que adulto não sabe responder. E ele sonha em ser cientista. Quer inventar coisas que ajudem as pessoas. Ela fez uma pausa, respirando fundo para manter o controle. Todo dia ele me vê sair de madrugada e voltar de noite com as costas doendo e as mãos rachadas. E todo dia ele me abraça na porta e diz a mesma coisa. Mãe, um dia eu vou inventar uma máquina que limpa tudo sozinha para a senhora nunca mais ter que trabalhar tanto. Ele não tem ideia de que a mãe dele já inventou coisas que o mundo inteiro usa. Patrícia não conseguiu segurar. As lágrimas desceram pelo rosto dela sem nenhum esforço para contê-las. Até Cláudio, no chão, com toda a culpa que carregava, estava com os olhos marejados. Renato virou de costas e caminhou até a janela. Ficou ali por longos segundos, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas, milhões de histórias como a de Geisa que aconteciam todos os dias,
sem que ninguém notasse. Ele pensou na própria trajetória, nos ternos caros, nos restaurantes exclusivos, nas viagens internacionais. Pensou em todas as vezes que reclamou de coisas insignificantes. O café que chegava morno, o trânsito que atrasava 5 minutos, o ar-condicionado que não estava na temperatura certa. E pensou em Geisa, que acordava de madrugada, pegava 2 ônibus lotados, limpava 3 andares sozinha e voltava para casa com o corpo destruído para abraçar um filho que sonhava em ser cientista. Eu sou um idiota. Ele murmurou para o vidro da janela, mas todos ouviram. Ninguém discordou. Renato se virou para Geisa. Esse homem, o Vitor Machado, ele está por trás do ataque à minha empresa. Ele ensinou o Cláudio a usar o protocolo. Ele planejou isso tudo. Sim, Geisa confirmou. E ele fez isso usando a mesma ferramenta que roubou de você. Sim, Renato caminhou até ela, e pela primeira vez desde que se conheciam, olhou nos olhos dela como se estivesse vendo um ser humano e não uma funcionária terceirizada. Geisa, eu sei que não tenho nenhum direito de te pedir nada. Eu sei como te tratei. Sei o que você pensa de mim, e você teria todo o direito de virar as costas e ir embora agora. Mas, ela disse, porque sabia que vinha um mas eu estou te pedindo ajuda, não só para salvar a empresa, para pegar esse homem, para provar o que ele fez com você e com todo mundo que ele pisou para chegar onde está. Geisa ficou em silêncio, olhando para Renato. Ali estava o homem que a humilhava todos os dias, pedindo ajuda de joelhos, não literalmente, mas com os olhos. E ali estava ela, a mulher invisível, com o poder de decidir o destino de 120 famílias que dependiam daquela empresa. Eu não vou fazer isso por você, Sr. Monteiro, ela disse finalmente. Vou fazer pelo Bernardo, pelo futuro dele. E por todas as pessoas neste prédio que vão perder o emprego se essa empresa fechar. Renato assentiu em silêncio. Não havia o que dizer. Não havia como retribuir. Pelo menos não ainda. Geisa voltou ao computador e começou a digitar novamente. Mas dessa vez era diferente. Não estava mais apenas restaurando dados ou rastreando transferências. Estava seguindo o rastro digital de Vitor Machado, o homem que havia tirado tudo dela e que agora, sem saber, havia deixado suas impressões digitais no sistema da Monteiro Capital. Achei as contas de destino, ela anunciou depois de um longo período de trabalho intenso. São contas registradas em paraísos fiscais, mas existe um padrão nas movimentações. Todas passam por um ponto intermediário antes de chegar ao destino final. Que ponto? Renato perguntou. Geisa virou a tela mais uma vez. Uma empresa de fachada registrada com o nome Nexus Consulting. E o sócio majoritário dessa empresa, segundo os registros que acabei de acessar, é Vitor Machado. Então temos a prova, Renato disse, sentindo pela primeira vez naquela noite algo que se parecia com esperança real. Temos mais do que prova, Geisa respondeu, e havia um brilho nos olhos dela que era novo. Não era raiva, não era vingança, era determinação. Temos o rastro completo. Cada centavo que saiu daqui está documentado. Cada transferência tem horário, destino e assinatura digital. Com isso, as autoridades conseguem bloquear as contas antes que o dinheiro desapareça de vez. Quanto tempo temos? Pouco. Esse tipo de operação costuma ter uma janela de liquidação. Quando o dinheiro for convertido e dispersado, fica praticamente impossível recuperar. Precisamos agir agora. Renato pegou o telefone e hesitou. Ligar para as autoridades significava expor tudo. O roubo, a falha de segurança, a traição de Cláudio. Significava admitir publicamente que sua empresa havia sido invadida por dentro. A reputação da Monteiro Capital nunca mais seria a mesma. Mas então ele olhou para Geisa. Uma mulher que tinha perdido tudo. Carreira, casamento, dignidade. E ainda assim estava ali, sentada diante de um computador, lutando por pessoas que nunca fizeram nada por ela. Se ela tinha coragem de lutar, ele também precisava ter. Renato discou o número e levou o telefone ao ouvido. É Renato Monteiro, da Monteiro Capital. Preciso reportar um crime financeiro. E preciso de ajuda imediata. Do outro lado da cidade, em um apartamento de cobertura com vista para o mesmo horizonte que Renato contemplava da janela do escritório, um homem recebeu uma notificação no celular.
Era um alerta automático que ele havia configurado para monitorar qualquer tentativa de acesso à camada espelho do sistema da Monteiro Capital. Vitor Machado olhou para a tela e sentiu o sangue gelar. Alguém havia entrado. Alguém havia encontrado os dados. Alguém havia rastreado as contas. E pelo estilo do acesso, pela forma como o protocolo havia sido desmontado de dentro para fora, ele sabia exatamente quem era. Geisa, ele murmurou, o nome saindo como veneno entre os dentes. Ela estava de volta. Vitor Machado não era o tipo de homem que entrava em pânico. Durante toda a sua carreira, havia construído uma reputação baseada em controle. Controle das situações, das pessoas, das narrativas. Cada passo que dava era calculado com precisão cirúrgica, cada movimento pensado 3 jogadas à frente, como um enxadrista que nunca perde porque nunca joga limpo. Mas naquela madrugada, pela primeira vez em muitos anos, suas mãos tremiam. Ele andava de um lado para outro na cobertura, o celular apertado na mão, os olhos fixos na notificação que piscava na tela. O alerta era claro. Alguém havia penetrado a camada espelho do sistema da Monteiro Capital, restaurado os dados e rastreado as contas de destino. Em questão de horas, todo o esquema que ele havia montado durante meses podia desmoronar. E aquele estilo de acesso, aquela forma específica de desmontar o protocolo de dentro para fora, como quem desata um nó que ela mesma amarrou. Não havia dúvida. Era Geisa. Vitor parou diante da janela e olhou para a cidade adormecida. Em algum lugar lá embaixo, naquele edifício espelhado que ele conhecia muito bem, a mulher cuja vida ele havia destruído estava desfazendo tudo o que ele havia construído sobre os escombros da carreira dela. Ele pegou outro celular, um aparelho descartável que usava apenas para contatos que não podiam ser rastreados, e discou um número. "Temos um problema", disse quando a ligação foi atendida. "Alguém acessou a camada espelho. Precisamos acelerar a liquidação das contas. Tudo. Agora." A voz do outro lado respondeu algo que fez Vitor cerrar os dentes. "Eu sei que o prazo era de 48 horas. Não temos mais 48 horas. Se aquele dinheiro não for dispersado antes do amanhecer, perdemos tudo." Desligou sem esperar resposta e jogou o celular sobre o sofá. Precisava pensar. Precisava agir. E, acima de tudo, precisava garantir que Geisa não chegasse mais longe do que já havia chegado. Enquanto isso, no escritório da Monteiro Capital, a atmosfera era de uma tensão que parecia ter peso físico. Renato havia desligado o telefone depois de reportar o crime e agora aguardava a chegada de uma equipe especializada em crimes financeiros. Patrícia organizava todos os documentos que poderiam ser necessários. E Geisa continuava diante do computador, mergulhada em linhas de código, rastreando cada centavo que havia saído da empresa. As transferências passaram por 7 países diferentes antes de chegar nas contas da Nexus Consulting. Ela explicou enquanto trabalhava. "É uma técnica chamada cascata. O dinheiro vai pulando de conta em conta, de país em país para dificultar o rastreamento. Mas cada salto deixa um registro mínimo, como uma pegada na areia. Se você sabe onde olhar, consegue seguir o caminho inteiro. E você sabe onde olhar", Renato disse. Não era uma pergunta. "Conheço essa técnica porque fui eu quem a desenhou", Geisa respondeu sem tirar os olhos da tela. "Vitor pode ter roubado meu trabalho, mas nunca entendeu completamente a arquitetura por trás dele. Ele usa as ferramentas que eu criei como quem dirige um carro sem saber como o motor funciona, e é por isso que ele comete erros." "Que tipo de erros?" "Pequenos, mas fatais. Por exemplo, a cascata que ele montou tem um padrão repetitivo nos intervalos entre as transferências. Sempre o mesmo tempo entre um salto e outro. Isso é como uma assinatura. Qualquer investigador competente consegue identificar que todas as movimentações foram feitas pela mesma pessoa." Renato se aproximou da tela e observou os números que Geisa apontava. Para ele, que entendia de finanças, mas não de tecnologia, aquilo parecia um emaranhado impossível de decifrar. Mas nos olhos de Geisa, cada número contava uma história clara. "Tem mais uma coisa", ela disse, parando de digitar por um momento. "A última camada da cascata ainda está aberta. O dinheiro chegou nas contas da Nexus, mas ainda não foi dispersado para os destinos finais. Está tudo parado numa espécie de sala de espera digital." "Por que está parado? Por que esse tipo de operação tem um período de carência?"
O dinheiro precisa ficar em repouso antes de ser convertido e fragmentado. É uma medida de segurança do próprio protocolo para evitar que movimentações grandes chamem a atenção dos sistemas bancários internacionais. E quanto tempo dura esse repouso? Geisa olhou para o relógio no canto da tela. O período de carência começou quando as transferências foram concluídas. Se meus cálculos estiverem certos, o dinheiro pode ser movido a partir das 6 da manhã. Renato sentiu o estômago afundar. 6 da manhã? Faltam poucas horas. Por isso precisamos que as autoridades ajam rápido. Se conseguirem um mandado para congelar as contas da Nexus antes desse horário, o dinheiro fica preso. Se não conseguirem... Ela não precisou completar a frase. Todos sabiam o que significava. Naquele momento, Helena apareceu na porta da sala de servidores. Ninguém esperava vê-la ali àquela hora. A recepcionista deveria ter ido embora havia muito tempo. Mas Helena era o tipo de pessoa que não conseguia ir para casa quando sentia que algo errado estava acontecendo. Desculpem interromper, ela disse, visivelmente nervosa. Mas tem uma coisa que eu preciso contar, e não sei se é importante. Renato se virou para ela. Fala, Helena. Helena torceu as mãos, claramente desconfortável. Nas últimas semanas, eu notei algo estranho. Um homem que não é funcionário daqui vinha ao prédio regularmente. Sempre no final do expediente, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora. Ele nunca passava pela recepção. Entrava pelo estacionamento subterrâneo e subia direto pelo elevador de serviço. A sala ficou em silêncio. Eu só percebi porque uma noite esqueci meu celular na recepção e voltei para buscar. Vi ele saindo do elevador de serviço e achei estranho porque ele não tinha crachá. Mas ele me viu olhando e sorriu. Disse que era consultor externo e que o Sr. Cláudio havia autorizado a entrada. Todos se viraram para Cláudio, que ainda estava sentado no canto, encolhido como alguém que gostaria de desaparecer. Era ele, Cláudio confirmou em voz baixa. Vitor vinha aqui para me orientar sobre as transferências. Ele precisava de acesso físico ao sistema em alguns momentos para configurar a cascata. Você deixou um estranho entrar no prédio para ter acesso ao nosso sistema? Renato perguntou. A contenção na voz dele era quase sobre-humana. Ele não me deu escolha, Renato. Ele sabia sobre minhas dívidas, sabia sobre as ameaças. Foi ele quem me procurou, não o contrário. Um dia apareceu no meu carro quando saí do trabalho e disse que podia resolver meus problemas financeiros. Tudo o que eu precisava fazer era dar acesso ao sistema e seguir as instruções dele. E você aceitou, Renato disse. Eu estava desesperado. Minha família estava em perigo. Helena, que ouvia tudo com os olhos cada vez mais arregalados, levantou a mão timidamente. Tem mais. Eu guardei as imagens das câmeras do estacionamento. Não das câmeras oficiais da empresa. Essas eu sei que o Sr. Cláudio tinha acesso para apagar. Mas das câmeras do próprio edifício, as do prédio, que ficam num sistema separado. Eu sempre faço cópia das gravações porque uma vez roubaram o carro de um funcionário e ninguém tinha registro. Geisa se virou para Helena com uma expressão de absoluto espanto. Você tem imagens dele entrando no prédio? Tenho. Com data e horário. Todas as vezes que ele veio. Se houvesse um som para a esperança renascendo, teria sido o silêncio que se fez naquele momento. Era a peça que faltava. Não apenas os registros digitais, não apenas o rastreamento das contas, mas provas visuais de Vitor Machado entrando fisicamente no edifício para executar o crime. Helena, Renato disse. E a voz dele carregava um respeito que a recepcionista nunca havia recebido dele em todos os anos que trabalhava ali. Você pode ter acabado de salvar esta empresa. Helena corou, sem saber como reagir a um elogio vindo de Renato Monteiro. Eu sempre guardo as imagens. Nunca se sabe quando pode precisar. Geisa se levantou e se aproximou de Helena. As duas mulheres se olharam. A faxineira e a recepcionista, duas pessoas que compartilhavam a mesma invisibilidade naquele escritório. Geisa estendeu a mão e segurou a de Helena com firmeza. Obrigada, disse simplesmente. E naquela única palavra cabia mais gratidão do que em qualquer discurso. Os minutos seguintes foram de atividade frenética. Helena trouxe um pendrive com as gravações do estacionamento. Geisa organizou todos os dados digitais em um relatório estruturado. Transferências, contas, assinaturas digitais, registros de acesso.
Patrícia reuniu a documentação financeira da empresa que comprovava os valores roubados. Tudo sendo preparado para quando as autoridades chegassem. Renato observava aquela cena com um nó na garganta. 3 mulheres, uma faxineira, uma recepcionista e uma diretora financeira, trabalhando juntas para salvar uma empresa comandada por um homem que nunca havia dado valor a nenhuma delas. A ironia era tão pesada que quase não cabia naquela sala. "Senhor Monteiro", Geisa chamou, interrompendo seus pensamentos. "Preciso informar uma coisa antes das autoridades chegarem." "O quê?" "Quando eu acessei a camada espelho e comecei o rastreamento, o sistema gerou um alerta automático. É uma função de segurança que Vitor programou para ser notificado caso alguém encontrasse os dados escondidos." Renato empalideceu. "Ele sabe que você está aqui? Ele sabe que alguém desmontou o protocolo. E pelo estilo do acesso, ele sabe que fui eu." "E o que isso significa?" "Significa que ele vai tentar acelerar a dispersão do dinheiro. Vai pressionar para que as contas sejam esvaziadas antes do prazo de carência, mesmo que isso gere alertas nos sistemas bancários. Ele vai preferir perder uma parte do dinheiro a perder tudo." "E também significa", Patrícia acrescentou, conectando os pontos, "que ele sabe que temos provas contra ele. E um homem encurralado é um homem perigoso." Geisa assentiu. "Ele vai tentar se proteger. Pode destruir evidências do lado dele. Pode fugir. Pode tentar transferir a culpa para outra pessoa. Vitor Machado é o tipo de homem que prefere incendiar a floresta inteira a ser pego com um fósforo na mão." "Então precisamos ser mais rápidos que ele", Renato disse. "Precisamos. E tem um jeito de garantir que ele não escape." Geisa voltou ao computador e abriu uma nova janela. "O protocolo que eu criei tem uma função que Vitor nunca soube que existia. Uma espécie de trava de emergência que eu programei como salvaguarda, caso o sistema fosse usado para fins criminosos." Cláudio ergueu a cabeça. "Uma trava? Isso não estava na documentação original, porque eu nunca documentei. Era a minha garantia pessoal. Se o protocolo fosse usado para o mal, eu queria ter uma forma de impedir." Geisa digitou uma sequência longa de comandos, os dedos se movendo com uma urgência controlada. "Essa trava congela todas as operações vinculadas ao protocolo. Nenhuma transferência entra, nenhuma sai. O dinheiro fica preso exatamente onde está, impossível de mover, até que a trava seja desativada." "E quem pode desativar?" Renato perguntou. Geisa se virou na cadeira e olhou para ele com uma expressão que carregava o peso de anos de injustiça, anos de silêncio, anos de espera por um momento que ela nunca planejou, mas que o destino colocou diante dela. "Só eu." Ela apertou a tecla final. Na tela, uma mensagem apareceu em letras que brilhavam contra o fundo escuro. "Protocolo bloqueado. Todas as operações suspensas." Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura, Vitor Machado recebeu uma segunda notificação. Desta vez não era um alerta. Era um aviso de bloqueio total. Cada conta, cada transferência, cada centavo que ele havia desviado estava agora congelado, inacessível, completamente fora do seu alcance. Ele tentou acessar o sistema. Negado. Tentou usar seus códigos de emergência. Negado. Tentou acionar os contatos internacionais para forçar a liberação. Todos reportaram a mesma coisa. O protocolo estava travado por dentro, e ninguém no mundo tinha a chave para destravá-lo. Ninguém, exceto a mulher que ele havia destruído. Vitor jogou o celular contra a parede e o aparelho se despedaçou. Ele apoiou as mãos na mesa e abaixou a cabeça. A respiração pesada, a mente girando em busca de uma saída que não existia. Durante anos ele havia manipulado, mentido, roubado e destruído vidas sem perder uma noite de sono. Havia pisado em Geisa como se ela fosse nada. Havia apagado o nome dela da história como quem apaga um erro de digitação. Havia dormido tranquilo todas as noites, convencido de que ela jamais teria forças para se levantar. Mas Geisa não havia apenas se levantado. Havia trancado a jaula com ele dentro. O céu ainda estava escuro quando o primeiro carro das autoridades estacionou em frente ao edifício da Monteiro Capital. Foram seguidos por mais 2 veículos, todos discretos, sem sirenes, sem alarde. O delegado responsável, um homem chamado Otávio Duarte,
Subiu acompanhado de uma equipe de peritos em crimes financeiros e 2 agentes especializados em tecnologia. Renato os recebeu na recepção com o rosto de quem não dormia há dias, embora tivessem se passado apenas algumas horas desde que o mundo dele havia desmoronado. Ao lado dele, Patrícia segurava uma pasta com toda a documentação organizada. Helena havia permanecido no prédio e preparava café na copa, porque era o único gesto que ela sabia oferecer naquele momento. E às vezes, um gesto simples é o mais necessário. Senhor Monteiro, o delegado Otávio cumprimentou com um aperto de mão firme. Minha equipe já está ciente da situação geral. Precisamos ver os registros e conversar com todos os envolvidos. Está tudo preparado, Renato respondeu. Mas antes de subirmos, o senhor precisa saber de uma coisa. Quem descobriu o esquema, quem rastreou as contas e quem bloqueou o dinheiro não fui eu. Não foi minha equipe de tecnologia. Não foi nenhum especialista contratado. Otávio franziu a testa. Quem foi? Renato hesitou por um segundo, como se as próximas palavras ainda lhe custassem algo. Foi uma funcionária da limpeza, a faxineira do escritório. O delegado olhou para Renato como se esperasse o resto de uma piada que não veio. Na sala de servidores, Geisa continuava trabalhando. Não havia parado desde que ativara a trava no protocolo. Estava organizando cada evidência em uma estrutura que qualquer investigador pudesse compreender. Sequência de acessos, mapa das transferências, assinatura digital de Vitor, registros da conta fantasma criada por Cláudio. Tudo ali, documentado com a precisão de quem já havia escrito artigos acadêmicos que eram revisados pelos melhores do mundo. Quando o delegado Otávio entrou na sala e a viu sentada diante de 5 telas abertas, de uniforme de limpeza, os dedos dançando sobre o teclado com uma fluência que seus próprios peritos não tinham, ele entendeu que aquela noite seria diferente de qualquer caso que já havia investigado. A senhora é a responsável pelo rastreamento? Otávio perguntou, se aproximando. Geisa se levantou e estendeu a mão. Geisa, auxiliar de limpeza da empresa terceirizada e ex-pesquisadora-chefe do Instituto Zenit de Tecnologia Avançada. Otávio apertou a mão dela e, para surpresa de todos, não questionou. Não duvidou. Apenas assentiu e disse, me mostre tudo. E Geisa mostrou. Durante a hora seguinte, ela conduziu o delegado e sua equipe por cada camada do esquema com uma clareza que deixou os peritos boquiabertos. Explicou o protocolo de criptografia, a camada espelho, a cascata de transferências, a empresa de fachada Nexus Consulting e a assinatura digital que ligava tudo diretamente a Vitor Machado. Os peritos tomavam notas freneticamente, trocando olhares de espanto entre si. Além dos registros digitais, Geisa acrescentou, apontando para Helena que estava na porta, temos gravações de segurança do estacionamento do edifício mostrando o suspeito entrando no prédio fisicamente em diversas ocasiões. Helena se adiantou e entregou o pendrive ao delegado. Todas as datas e horários estão catalogados. Separei cronologicamente para facilitar. Otávio pegou o pendrive e olhou para Helena com o mesmo respeito que havia dirigido a Geisa. A senhora fez esse trabalho de catalogação sozinha? Sim, senhor. Sempre guardo as gravações. É um hábito. Um hábito que pode ter salvado 187 milhões de reais. Otávio respondeu. Helena sorriu pela primeira vez naquela noite, e foi um sorriso que iluminou o cansaço no rosto dela, como um raio de sol atravessando nuvem de chuva. Enquanto os peritos analisavam o material, Otávio se dirigiu a Cláudio, que estava na sala de reuniões, sob supervisão de 2 agentes. O interrogatório foi breve. Cláudio já havia decidido cooperar completamente. Entregou nomes, datas, detalhes de como Vitor o havia abordado, como as ameaças começaram, como o plano foi executado passo a passo. Eu sei que nada do que eu disser vai desfazer o que fiz, Cláudio disse ao delegado, a voz carregada de um cansaço que ia muito além do físico. Mas se cooperar ajudar a pegar quem realmente planejou tudo isso, então é o mínimo que eu posso fazer. Otávio assentiu e se virou para sua equipe. Temos o suficiente. Preparem o mandado para congelamento das contas da Nexus Consulting e o mandado de busca e apreensão para o endereço de Vitor Machado. As palavras saíram como uma sentença, e todos na sala sentiram o peso delas.
Aquilo era real. Estava acontecendo. A máquina da justiça havia sido acionada e não tinha botão de pausa. Do outro lado do edifício, na sala de Renato, algo diferente acontecia. Marcos, o analista mais novo, foi o primeiro a chegar quando o dia amanheceu. Encontrou o chefe sentado na cadeira, com a gravata frouxa e os olhos vermelhos, olhando para a cidade pela janela. "Senhor Monteiro", Marcos chamou hesitante da porta. "O pessoal está chegando e todo mundo quer saber o que está acontecendo. Tem carro de autoridade lá embaixo e está todo mundo nervoso. Reúne todos na sala principal", Renato disse sem se virar. "Todos, incluindo a equipe de limpeza." Marcos estranhou o pedido, mas obedeceu. Minutos depois, o salão principal da Monteiro Capital estava cheio. Funcionários de todos os setores, de analistas a estagiários, da equipe de Copa à segurança. Sabrina, do jurídico, estava no canto com um bloco de notas, pronta para qualquer eventualidade legal. E no fundo da sala, ainda com o uniforme de trabalho, estava Geisa, tentando se manter invisível como sempre. Renato entrou na sala e caminhou até a frente. Olhou para cada rosto ali presente. 120 pessoas que dependiam daquela empresa para pagar suas contas, alimentar suas famílias, sustentar seus sonhos. 120 pessoas que naquela manhã não sabiam se ainda teriam emprego no dia seguinte. "Eu devo a verdade a todos vocês", ele começou, a voz firme apesar do esgotamento. "Na noite passada, esta empresa sofreu um ataque interno. Uma quantidade significativa dos fundos dos nossos clientes foi desviada para contas no exterior. O murmúrio que percorreu a sala foi como uma onda. Rostos empalideceram. Mãos apertaram celulares. Olhos se encheram de medo. Mas eu também preciso dizer", Renato continuou, erguendo a mão para pedir silêncio, "que o dinheiro foi rastreado, localizado e está neste momento congelado, aguardando recuperação pelas autoridades competentes." O murmúrio mudou de tom, do medo para a confusão, da confusão para a esperança cautelosa. "E eu preciso que todos saibam quem salvou esta empresa." Renato olhou para o fundo da sala, onde Geisa tentava se esconder atrás de um grupo de funcionários. Quando os olhares se cruzaram, ela balançou a cabeça levemente, como quem pede para não ser exposta. Mas Renato sabia que silenciar naquele momento seria repetir exatamente o crime que Vitor Machado havia cometido contra ela anos atrás. Apagar o nome de quem merecia ser lembrado. A pessoa que descobriu o ataque, rastreou cada centavo roubado e bloqueou os fundos para que pudessem ser recuperados foi a Geisa. A mesma Geisa que todos vocês veem todos os dias limpando esses corredores. A mesma Geisa que a maioria de nós nunca cumprimentou. A mesma Geisa que eu pessoalmente tratei de uma forma que me envergonha profundamente. O silêncio na sala era absoluto. 120 pares de olhos se viraram para o fundo, onde Geisa estava de pé, imóvel, com os olhos marejados e o queixo tremendo. "Antes de trabalhar aqui como auxiliar de limpeza", Renato continuou, "Geisa era pesquisadora-chefe de um dos institutos de tecnologia mais importantes do país. Foi injustiçada, teve o trabalho roubado, a carreira destruída e o nome apagado por gente que tinha poder e não tinha caráter. E mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de ser tratada como invisível por pessoas como eu, ela escolheu ajudar. Não por mim, não pela empresa, mas por vocês. Por cada família que depende do salário que sai daqui." Marcos, o analista mais novo, foi o primeiro a se mover. Começou a bater palmas, devagar, sozinho. Depois, Sabrina se juntou. Depois, Helena. E em segundos, a sala inteira aplaudia. Não eram palmas educadas de reunião corporativa. Eram palmas de gente que estava segurando o medo a noite inteira e que finalmente podia soltar. Geisa cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas que ela segurou durante anos, durante todas as humilhações, durante todas as noites dormindo no chão da casa da mãe, durante todos os dias de trabalho pesado sem ninguém sequer olhar para ela, todas essas lágrimas vieram de uma vez. E não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alguém que finalmente estava sendo vista. Helena se aproximou primeiro e a abraçou sem dizer nada. Depois, Patrícia. Depois, funcionários que ela nem sabia o nome, mas que vinham até ela com os olhos molhados e as mãos estendidas.
Um a um, aquelas pessoas que durante anos haviam passado por ela sem enxergá-la, agora faziam fila para agradecer. Renato observava de longe, encostado na parede. E pela primeira vez em toda a sua vida de empresário bem-sucedido, ele entendeu que o momento mais importante da história da Monteiro Capital não havia acontecido em nenhuma sala de reunião, em nenhum fechamento de contrato milionário, em nenhuma celebração de metas batidas. Estava acontecendo ali, naquela sala, ao redor de uma mulher de uniforme de limpeza que o mundo inteiro havia tentado apagar. Mas naquela manhã, enquanto Geisa era abraçada por 120 pessoas que ela havia salvado sem pedir nada em troca, o celular de Renato vibrou. Era uma mensagem do delegado Otávio. Ele leu e sentiu o sangue gelar. A equipe foi ao endereço do suspeito. O apartamento estava vazio. Vitor Machado fugiu. A notícia da fuga de Vitor Machado caiu sobre aquela manhã como uma tempestade em dia de sol. Minutos antes, Geisa estava sendo abraçada por 120 pessoas. Agora, o silêncio voltava a ocupar cada canto daquele escritório, pesado e sufocante. Renato guardou o celular e olhou para Geisa. Ela não chorava mais, não tremia. Estava parada no meio da sala com a expressão de alguém que conhecia aquele homem bem demais para se surpreender. Ele vai tentar sair do país, Geisa disse com uma calma que contrastava com o desespero ao redor. É o que ele sempre faz quando as coisas apertam. Foge, muda de nome, recomeça em outro lugar como se nada tivesse acontecido. Como você sabe disso? O delegado Otávio perguntou por telefone, ainda na linha com Renato. Porque não é a primeira vez. Quando o Instituto Zenit começou a investigar irregularidades internas, Vitor desapareceu por semanas. Voltou só quando tinha certeza de que as provas contra ele haviam sido destruídas. Ele tem contatos, documentos falsos e rotas de saída preparadas. Mas dessa vez ele não tem dinheiro, Otávio ponderou. As contas estão congeladas. Sem recursos, as opções dele diminuem drasticamente. Diminuem, mas não desaparecem, Geisa respondeu. Ele é o tipo de pessoa que sempre guarda uma reserva escondida. Sempre tem um plano dentro do plano. Otávio ficou em silêncio por um momento. A senhora conhece o padrão de comportamento dele melhor do que qualquer perfil que minha equipe poderia traçar. Se estivesse no lugar dele, para onde iria? Geisa fechou os olhos. Era estranho. Depois de tantos anos tentando esquecer Vitor Machado, agora precisava pensar exatamente como ele. Voltar àquela mente que ela conhecia tão bem, aquele raciocínio calculista que disfarçava covardia de estratégia. Ele não vai para aeroporto, ela disse abrindo os olhos. Sabe que é o primeiro lugar a ser monitorado. Também não vai usar os contatos habituais, porque imagina que Cláudio já entregou tudo. Vitor vai para o único lugar onde se sente seguro o suficiente para pensar no próximo passo. Que lugar? O escritório dele na Nexus Consulting. Ele montou aquela empresa como refúgio. Tem documentação alternativa guardada lá, equipamentos de comunicação independentes. É o casulo dele. Otávio não hesitou. Em menos de uma hora, a equipe estava posicionada no endereço comercial da Nexus Consulting. Uma sala discreta em um edifício empresarial no outro extremo da cidade. E quando os agentes encontraram exatamente o que Geisa havia descrito. Equipamentos, documentos falsos, passaportes com nomes diferentes. E Vitor Machado sentado diante de um computador, tentando desesperadamente acessar contas que não respondiam mais aos seus comandos. Quando os agentes entraram na sala, ele levantou as mãos lentamente, sem resistir. Não porque era corajoso, mas porque finalmente entendeu que não havia mais para onde correr. A notícia da captura chegou a Monteiro Capital ainda naquela manhã. Renato recebeu a ligação do delegado e, pela primeira vez em toda aquela noite interminável, respirou fundo de verdade. Um suspiro que parecia carregar o peso de tudo o que havia acontecido. Ele desligou o telefone e caminhou até a sala de servidores, onde Geisa ainda estava trabalhando, organizando os últimos registros para a equipe pericial. Pegaram ele, Renato disse da porta. Geisa parou de digitar. Suas mãos ficaram suspensas sobre o teclado por um longo momento. Não sorriu, não comemorou. Apenas fechou os olhos e soltou o ar devagar, como quem deposita no chão um fardo que carregava nas costas há anos. Acabou, ela sussurrou.
E a palavra parecia estranha na boca dela, como se nunca tivesse imaginado que um dia poderia dizê-la. Não acabou, Renato respondeu entrando na sala. Está só começando. Geisa o olhou sem entender. A auditoria externa chegou a 20 minutos. Ele continuou. Apresentamos toda a documentação, os registros restaurados, o rastreamento das transferências, as provas do esquema. Com as contas congeladas e o responsável preso, o processo de recuperação dos fundos já foi iniciado. Os auditores confirmaram que a estrutura financeira da empresa está preservada. Então a empresa sobrevive, Geisa disse. A empresa sobrevive. Os empregos estão garantidos. As 120 famílias vão continuar recebendo seus salários. Renato fez uma pausa. Por sua causa. Geisa balançou a cabeça. Eu só fiz o que precisava ser feito. Não. Você fez o que ninguém mais podia fazer. E fez por pessoas que nunca fizeram nada por você. Isso não é só o que precisava ser feito. Isso é extraordinário. Renato puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. Pela primeira vez, estavam no mesmo nível. Sem mesa de escritório entre eles, sem hierarquia, sem uniforme separando quem mandava de quem obedecia. Geisa, eu passei a noite inteira pensando em tudo o que aconteceu. E cheguei a uma conclusão que deveria ter chegado muito antes. Eu construí uma empresa de sucesso, mas falhei como ser humano. Tratei pessoas como ferramentas. Confundi autoridade com superioridade. E a pessoa que mais desprezei foi justamente a que me salvou. Senhor Monteiro. Renato, ele corrigiu. Só Renato. Geisa ficou em silêncio, processando aquele gesto simples que significava mais do que qualquer discurso. Eu quero te fazer uma proposta, ele continuou. E antes que diga qualquer coisa, saiba que não é por gratidão, nem por culpa, nem por pena. É porque seria a decisão mais inteligente que eu já tomei na vida. Geisa esperou. Quero que você assuma a diretoria de tecnologia da Monteiro Capital. O cargo do Cláudio. Com salário compatível, participação nos lucros e total autonomia para reestruturar a segurança digital da empresa do zero. O ar saiu dos pulmões de Geisa, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto fechado há anos. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não as lágrimas silenciosas que ela havia derramado durante a madrugada, mas lágrimas que vinham de um lugar tão profundo que pareciam carregar tudo junto. A dor, a injustiça, a solidão, o sacrifício e agora, finalmente, o reconhecimento. Eu não sei o que dizer, ela conseguiu articular. Diz sim. Patrícia falou da porta, onde estava parada com Helena. As duas tinham os olhos vermelhos e sorriam ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, diz sim. Geisa riu entre as lágrimas, uma risada que era puro alívio. Eu preciso pensar, precisa nada. Helena interrompeu entrando na sala. A senhora passou anos pensando nos outros. Agora aceita logo essa bênção. A risada que tomou conta daquela sala foi o som mais bonito que aquele escritório já tinha ouvido. Não era a risada de uma reunião corporativa ou de uma piada entre colegas. Era a risada de pessoas que haviam atravessado a pior noite das suas vidas juntas e saíam do outro lado transformadas. Tá bom, Geisa disse, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu aceito. Semanas depois, a história da Monteiro Capital havia se espalhado por toda parte. A captura de Vitor Machado, o esquema da Nexus Consulting, a recuperação dos fundos, tudo virou notícia. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas não foram os números nem o crime. Foi a história de Geisa, uma pesquisadora brilhante que teve o trabalho roubado, a carreira destruída e o nome apagado. Que perdeu tudo e recomeçou do zero, limpando escritórios para alimentar o filho. Que quando teve a chance de virar as costas para quem a desprezava, escolheu estender a mão. O Instituto Zenit, pressionado pela repercussão, foi forçado a abrir uma investigação interna. Documentos que Vitor havia falsificado foram reexaminados. Registros originais que provavam a autoria de Geisa no desenvolvimento do protocolo foram encontrados em servidores antigos que ninguém havia checado. Em poucas semanas, o Conselho do Instituto emitiu uma nota pública, reconhecendo Geisa
como criadora principal do protocolo de criptografia avançada, corrigindo oficialmente o que deveria ter sido corrigido anos atrás. Quando a nota foi publicada, Geisa estava no seu novo escritório na Monteiro Capital, o mesmo escritório onde Cláudio costumava sentar. Patrícia trouxe a notícia impressa e colocou sobre a mesa dela sem dizer uma palavra. Geisa leu em silêncio, cada linha pesando como ouro, cada palavra devolvendo um pedaço da identidade que lhe haviam arrancado. Não chorou dessa vez, apenas sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas profundamente verdadeiro. Demorou, ela disse para si mesma, mas chegou. Meses se passaram. A Monteiro Capital não apenas sobreviveu, prosperou. O novo sistema de segurança que Geisa implementou se tornou referência no setor financeiro. Empresas de todo o país entravam em contato pedindo consultoria, querendo entender como aquela arquitetura funcionava. A ironia não passava despercebida a ninguém. O mesmo protocolo que quase destruiu a empresa agora era seu maior diferencial competitivo, nas mãos da pessoa certa. Renato mudou. Não da noite para o dia, porque pessoas não mudam assim, mas de forma gradual e genuína. Passou a cumprimentar cada funcionário pelo nome, reorganizou a política salarial da empresa. Criou um programa de capacitação para funcionários terceirizados, oferecendo cursos e oportunidades de crescimento. E toda vez que alguém perguntava por que ele havia mudado tanto, ele dava a mesma resposta. Porque uma faxineira me ensinou que o valor de uma pessoa nunca está no crachá que ela carrega. Cláudio cooperou integralmente com as investigações e respondeu pelos seus atos perante a justiça. Sua colaboração ajudou a desmantelar toda a rede de contas que Vitor utilizava. Em depoimento, disse uma frase que ficou registrada nos autos. Eu cometi um erro terrível, mas a pessoa que mais sofreu com tudo isso foi a que escolheu ajudar em vez de se vingar. Vitor Machado foi condenado. Fraude financeira, estelionato, falsificação de documentos, roubo de propriedade intelectual. A lista era longa e a sentença também. Quando a decisão foi lida no tribunal, Geisa estava presente. Não para comemorar, não para se vingar, mas para finalmente fechar um capítulo da sua vida que precisava ser encerrado para que outro pudesse começar. Ao sair do tribunal, encontrou Renato esperando do lado de fora. Ele não disse nada. Apenas entregou a ela um envelope. Dentro havia uma carta do reitor de uma das universidades mais respeitadas do país, convidando Geisa para ministrar uma palestra sobre segurança digital e inovação tecnológica. O tema sugerido: o protocolo que mudou a indústria e a mulher por trás dele. Geisa segurou a carta junto ao peito e respirou fundo. O ar nunca tinha sido tão leve. Numa tarde, dias depois, Geisa voltou para casa mais cedo. Abriu a porta do apartamento, um apartamento novo, num bairro seguro, com um quarto só para Bernardo, e encontrou o filho na mesa da cozinha, cercado de livros e cadernos. A mãe de Geisa, Dona Carmen, estava na poltrona ao lado, tricotando em silêncio como fazia todas as tardes. Bernardo ergueu a cabeça quando ouviu a porta, e seus olhos se iluminaram como sempre acontecia quando a mãe chegava. Ele correu até ela e a abraçou com aquela força desajeitada que só criança tem. Mãe, a professora pediu pra gente escrever sobre o que a gente quer ser quando crescer. Eu escrevi que quero ser cientista igual a senhora. Geisa se abaixou e segurou o rosto do filho entre as mãos. Olhou nos olhos dele. Aqueles olhos curiosos que perguntavam tudo, que queriam entender o mundo inteiro, e sentiu algo que nenhuma conquista profissional, nenhum reconhecimento público, nenhum salário jamais poderia dar. Você vai ser o que quiser, meu filho. O que quiser. E ninguém nunca vai apagar o seu nome. Bernardo sorriu sem entender o peso daquelas palavras. Mas Geisa entendia. Entendia como quem carregou o peso nas costas e finalmente pôde colocá-lo no chão. Dona Carmen olhou para a filha da poltrona, os olhos marejados por cima dos óculos de leitura, e disse baixinho, quase para si mesma: Eu sempre soube que você ia encontrar o caminho de volta, minha filha. Geisa sorriu para a mãe, sentou no chão ao lado do filho e o ajudou com o dever de casa. Ali, naquela cozinha simples, com a mãe tricotando na poltrona e o filho ao lado, ela finalmente entendeu uma coisa que levou anos para aprender: que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa,
no diploma que carrega ou no dinheiro que tem na conta. Está no que ela faz quando ninguém está olhando. Está na escolha de ajudar quando teria todo o direito de virar as costas. Está na coragem de continuar de pé quando o mundo inteiro tenta colocá-la de joelhos. Geisa não era mais a mulher invisível. Nunca tinha sido. O mundo é que não sabia olhar.